Olá, está começando o programa Uniso Comunidade. Vamos reinaugurar o programa com o lançamento de livros escritos por alunos e ex-alunos da Uniso. Nesse bloco, estamos recebendo os alunos de jornalismo André Fidalgo, escritor nascido em Lisboa e autor do livro Blackout, e Isa Feijó, autora de 4 livros, entre eles Não é Real e Marcados. Lembrando agora que o programa está em alta resolução, no formato Full HD. Está no ar o programa Uniso Comunidade. Seja bem-vindo ao novo Uniso Comunidade, no novo estúdio, no novo formato, para levar até você informação com qualidade agora em Full HD. Como de praxe no nosso programa, vamos conhecer um pouco mais os nossos convidados. Quero começar pelo André Fidalgo, ele que nasceu em Portugal e está hoje aluno da Uniso. André, tudo bem? Olá, Fernando, tudo bem? Estou ótimo. Muito bem. Conta pra gente, você nasceu em Lisboa e quando é que você mudou para o Brasil? Eu mudei para o Brasil no final de 2013, portanto, outubro. Só que eu fiquei pouco tempo aqui. Vim para o Brasil, fiquei um mês, conheci a escola, conheci a minha casa, voltei para Portugal. E aí despedi-me de todo mundo em Portugal, passei um ano novo lá e em janeiro voltei, portanto, janeiro de 2014, voltei permanentemente e desde então estou morando aqui. E o que te trouxe a morar no Brasil? Na verdade foi o trabalho do meu pai, portanto o meu pai trabalha com canalização, ele vende tubulação, vende esse tipo de material e aí com a crise na Europa, no Brasil continua igual, continua bom e ele sempre faz uns 10 anos, mais 15 anos que ele trabalha no Brasil. Daí ele pensou, espera aí, o Brasil está bom, Portugal não está tão bom, vamos morar para lá que eu continuo trabalhando e fica todo mundo bem. Foi isso. E como é que foi a adaptação? Até a língua, né, o português do Brasil, sim, com o português de Portugal, sim, sim. Como é que foi? Até hoje você está praticamente o quê? Há 8 anos no Brasil? 8? Não, você está de 14 para cá? 14 para cá. Ah, de 14 para cá, está de 2014 para cá. Meu pai já está aqui há muito tempo. Tá, então desses 3 anos, como é que é? Você ainda não perdeu o sotaque? Como é que é no cotidiano? Como é que é você se virar com o nosso português? Então, no início foi difícil, eu não entendia nada, porque toda a gente fala rápido aqui, porque é como é o vosso sotaque, vocês não precisam falar lentamente. Eu não entendia nada, mas é uma questão de hábito. Eu ouvi e agora consigo entender. Não importa a velocidade que você fala, a maior parte eu consigo entender, assim. E é a mesma língua, não tem muito o que saber, é a mesma língua. Muda algumas conjugações, muda algumas palavras, gírias, mas é a mesma coisa. Mas pronto, no início é isso que eu falei, no início foi difícil, mas agora já sinto que é a minha casa, eu estou bem. Eu gosto daqui. Já pegou amizades? Já tem amigos? Já. Muito bem. E vamos conversar também no programa de hoje com a Isabela Feijó, a Isa Feijó, que é aluna também de jornalismo da Uniso. Isa, tudo bem com você? Tudo, obrigada. Você? Muito bem. Isa, por que jornalismo? Na verdade, eu fazia educação física, porque eu trabalhava na área. Meu marido é professor de educação física, meus amigos, mas não é o que eu queria para minha vida. Eu sempre quis jornalismo, mas nunca apareceu um sonho real. Coisa fazer. Quando eu engravidei, eu parei a faculdade. Eu falei, não, agora eu vou tentar alguma coisa que eu queira. E eu fiz meio jornalismo mínimo na brincadeira, que eu fiz o Enem para a Uni, para saber se eu passava. Então foi uma surpresa eu ter passado. E eu me encontrei no curso. Você tem quantos anos? Tenho 28. E aí você começou a fazer a faculdade um pouco mais velha, é isso? Comecei com 27. 27, jornalismo. Uhum. Tá. Você é casada e tem uma filha de 4 anos. 4 anos, Malu. Tá. Que é a pergunta, com certeza, que acredito que aqueles que estão nos acompanhando eventualmente podem fazer. Como é que é o cotidiano de uma aluna, de uma universitária, de esposa e de mãe? Como é que você concilia tudo isso? É difícil e às vezes eu não consigo. Tem vezes que eu tenho que faltar na faculdade por causa disso. Ela está na creche ainda, ela estuda integral, que me faz isso agora. Mas no começo do curso ela não estava, porque não tinha vaga. Eu aproveito para tentar fazer trabalhos durante a tarde, que ela não está, mas eu também trabalho, escrevo. É bem complicado. Faltar com as reuniões de pais, tentar conciliar tudo. É difícil, mas a gente tenta. E é uma experiência excelente, com certeza. É muito diferente. Eu vejo, quando eu comecei a fazer faculdade de educação física, eu não tinha filho. Eu não tinha uma preocupação, uma responsabilidade que eu tenho agora. E eu vejo os meus colegas que levam, às vezes, coisa na brincadeira, e eu vejo a diferença que eu tenho, meu pensamento e minha visão de futuro. Para começar mais velha, a cabeça também é outra. Eu acho que eu consigo absorver mais as coisas.
me entregar mais a matéria. Já o André, com relação a esse cotidiano, como é que é o seu cotidiano, André? Hoje você só está estudando, você já está fazendo estágio, você já aproveitou esses 3 anos que você está no Brasil para conhecer um pouco mais o nosso país, ou você só ficou em Sorocaba? Como é que é a sua vida no seu dia a dia? Então, eu vou falar nós, porque eu e a minha família, os meus 2 irmãos e os meus pais, e o meu cão também, mas o meu cão fica em casa. A gente já conheceu vários lugares do Brasil, Rio de Janeiro, fomos para o Nordeste, fomos para a costa. É um país maravilhoso em termos de natureza, em termos de pontos turísticos, gosto bastante. Nesse sentido, a gente tem tentado viajar o máximo possível, tentar conhecer este país aqui. E o que é que eu faço no meu cotidiano, no meu dia-a-dia? Eu basicamente estudo, escrevo quando me sinto inspirado, quando estou nessa mentalidade. Não estou fazendo estágio ainda, mas pretendo começar em breve estágio. Qual área que você tem mais interesse? Rádio, televisão, impresso? É assim, se eu tivesse que escolher, eu não sei se vou conseguir, mas se eu tivesse que escolher televisão ou rádio. Mas se não der, impresso. Sinceramente, qualquer estágio para ter experiência, eu vou. E agora, Isa, com relação à escritora, quando é que surgiu de repente essa veia de escritor em você? Você já tem 3 livros publicados, já está indo para o 4º livro, tá? Quando é que começa e de repente até a publicação propriamente dita dos livros? Na verdade, eu sempre li muito. A minha mãe incentivou a leitura, minha e da minha irmã, desde muito pequena. Eu entrei na escola sabendo ler. Isso porque sua mãe é professora ou não? Ela só gosta. Era o papel delas de mãe, era estimular a leitura? A minha mãe tem um papel fundamental na minha vida em tudo. De gosto musical a... Eu era uma criança que eu via Queen com 5 anos. Meu presente de 9 anos de idade foi Tom Jobim. Eu sempre amei muito essa música e literatura foi muito importante em tudo. Eu sempre amei muito, eu sempre via histórias, porque me mudava muito quando criança, e eu e minha irmã vivia de brincadeiras. E por que essas mudanças? O que era? Motivo profissional? O que era? Os meus pais. Meu pai biológico morava em casa ainda, eles tinham problemas nisso, de trabalho, isso mudou. Mudava de cidade, mudava de bairro? Eu morei em Santos, Praia Grande, Mongaguá e Sorocaba. E eu posso contar, acho que eu devo ter morado em 15 casas diferentes até os 18. Mudei muito mesmo. Eu não tinha aquele hábito de conseguir fazer amigos na rua, por mudar demais. Então, eu sempre li muito. Eu não tenho a menor ideia de quantos livros eu leio por mês. Eu leio muito. Principalmente agora com e-book digital, eu leio mais ainda, no celular. Então, eu sempre quis. Mas eu nunca tive coragem de terminar um livro, de dar a cara a tapa, eu achava que eu não conseguia. Quando eu conheci o Wattpad, que é uma plataforma digital para novos escritores, é uma vitrine. Eu testei, eu conheci livros novos lá, conheci autoras, e conheci um cenário underground de escritores gigantes. O Brasil tem uma literatura tão rica que não é conhecida. Eu tenho colegas que são reconhecidas fora do país do que aqui. Tenho uma amiga que ela viaja para Portugal, porque lá ela vende muito mais que no Brasil. Lá ela tem eventos de literatura que não. Eu sempre gosto muito de sobrenatural, histórias. Quando eu escrevi meu primeiro conto, eu começava a brincar de pedir o livro. E eu escrevi meio que brincando, não levando muito a sério. Eu levava a sério a história, mas não achava que eu ia publicar. Quando estava terminando, eu recebi 3 propostas de publicação. Isso, para mim, foi um susto. E como é que as pessoas ficaram sabendo desse projeto seu? Você vai escrevendo e, consequentemente, as pessoas também já vão lendo e as editoras já vão sentindo esse perfil seu, essa capacidade sua? O Wattpad, para quem começou a escrever, é excelente. É um site, tem um aplicativo, wattpad.com, e você faz o seu cadastro e vai postando o seu livro capítulo por capítulo lá. Como se fosse uma série Netflix que você vai assistindo. Então, tem autores novos, muito bons, são excelentes que tem lá. Tem histórias maravilhosas de todos os tipos, de terror. Paga alguma coisa? Não, o aplicativo é gratuito, isso que é mais legal. Você divulga essa história, você não recebe também. Mas você divulga a sua história, a sua escrita, as suas ideias. E tem muitas editoras pequenas, principalmente, que estão se especializando no Wattpad. Elas pegam histórias direto de lá. Então, foi assim que me conheceram. E fiz amigas muito importantes para mim. Tem 2 escritoras que se chama Sue Hecker e Nina Reis, que elas são muito conhecidas no meio underground. Quem gosta de romance, principalmente a mulherada, vai adorar com esses livros delas. Elas não são conhecidas na mídia,
mas quem gosta de literatura conhece os delas. Então, elas me apoiaram muito. Então, quando você vê as escritoras que você admira te apoiando, é incrível. Eu não publiquei meu primeiro livro com editora nenhuma, porque por ser meu primeiro, as editoras mais cobram. Então, era muito caro. Eu lancei e-book. Esse que foi meu segundo, foi eu terminar de escrever, a editora comprou os direitos para lançar. Que foi que eu lancei na Bienal ano passado. O Marcados, que é o segundo, também foi comprado antes de terminar. E o primeiro qual é? Foi publicado mesmo? O primeiro foi o e-book, tá na Amazon à venda. Tá. Chama Ângelos. Que é Ângelos. Sobrenatural. Esse que é um romance policial que foi lançado na Bienal. Qual é a capa dele? Vamos mostrar pra gente. Esse foi lançado na Bienal. Bienal do livro. Tá. E esse livro, você tem ideia da dimensão de quanto que vendeu já? Ele é o último exemplar que tem. Esse aqui é o último que tem. É o último exemplar? Tá. Quantos exemplares foram impressos? Na Bienal foram vendidos 50. Eu tive 2 dias de autógrafo. Agora, online, Não tem ideia. eu perco o controle. Você recebe pelos livros vendidos? Tem uma Sim. porcentagem? Quando você publica com a editora, eu não paguei nada para publicar. Então, o percentual que você recebe é bem menor. Aqui eu recebi 30% de cada livro vendido. Quantos por cento? 30%. 30%. E 60% de cada e-book. Na casa vai receber menos, porque ele vai ser vendido em lojas grandes, como Saraiva e Curitiba, Americanos, vai ser vendido, Submarino também, acho. Então, O e-book está saindo quanto? Desse daí? Esse vai ser retirado da Amazon, porque eu troquei de editora agora. Tá. Mas ele custaria quanto se a pessoa vai comprar? 5, 6 reais. 5, 6 reais. Tá. E impresso? Esse custava 40 na Bienal e depois estava 30. 30 reais depois. Muito bem. Deixa eu voltar com o André. André, quando é que começa também a surgir essa veia do escritor em você? Foi lá em Portugal ou foi no Brasil que você se descobriu escritor? Na verdade, eu sempre tive um impulso para contar histórias, só que eu comecei com uns 9 anos, 10 anos, eu comecei por pegar na câmara e filmar, fazer filmes caseiros, pedi aos meus irmãos para me ajudarem, o que é que seja. Eu sempre fui muito apaixonado por cinema. E aí cheguei com uns 16 anos, quando eu cheguei aqui no Brasil, estava com uma ideia na cabeça, só que como é óbvio eu não tinha dinheiro, nem habilidade, nem nada para fazer essa ideia em filme. Então eu recorri à escrita, de certa forma, para trazer essa ideia à realidade. E foi o que eu comecei a escrever com 16 anos, realmente, mas começou mais como um hobby. Ia escrevendo nos meus tempos livres, e aí foi aumentando, e aí mostrei para a minha família, eles adoraram, mostrei para alguns amigos, eles também gostaram bastante, e incentivaram-me, foi um grande impulso, uma grande motivação isso. Foi. E aí, esse é o primeiro trabalho? É, o primeiro livro que eu escrevi é este aqui. Você usou a mesma tecnologia, a mesma plataforma que a ISA, ou você usou uma outra forma para até chegar à publicação? Na verdade, não. Na verdade, eu enviei, portanto, eu terminei o livro, enviei o original para várias editoras que têm um espaço que recebem originais, e aí 2 responderam, com uma proposta cada uma, e eu fui pela editora que eu achei que era a proposta que mais me iria beneficiar, é que eu gostei mais, e também gostei mais da própria editora e da forma como ele comunicou comigo, neste caso, Alex, o editor do livro. Eu gostei bastante do texto, a análise que ele fez, e a proposta também, pronto, era algo que estava acessível para mim e para nós como família, para trazer à realidade o livro. E a partir do momento que você começa a negociar com a editora, eles eventualmente sugerem até mudanças de contextualização, correção, alteração de parágrafos, de capítulos, ou não, é isso que você fez e não se mexe mais? Eu fiquei muito contente porque eles não mexeram quase nada de estrutura. Porquê? Porque está escrito em português de Portugal, é como eu acho que escrevo melhor. Porque eu comecei a escrever com 16, foi quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia escrever em brasileiro. Então, eles não mexeram, eles quiseram preservar, como ele disse, a essência, que ele diz que ele gosta do linguajar e tal, e aí ele decidiu permanecer, eu fiquei contente, gostei disso. A única coisa que eles fazem é corrigir um erro gramatical aqui, ou semântico, ou o que é que seja. Eles tratam disso. Agora, a estrutura em si, eles não mexem, não mudam. A ISA tem algumas versões que estão na plataforma de e-book. Você tem esse também e-book ou ele só está na versão impressa? Não tem versão e-book, está a versão impressa. Portanto, dá para comprar online, mas aí você encomenda ao livro, você não compra a versão e-book. Só que, conversando com o editor, eles também têm planos de colocar a versão digital mesmo, a versão e-book.
Isa, consequentemente, quando você falou da versão digital do e-book, você tem noção de quantos livros já foram baixados, lidos nessa versão? Na Amazon, que está na venda, você não tem como ter a estatística correta, porque eles têm um Netflix de livros. Você paga um valor mensal e você pode ler todos os livros disponíveis. Eu recebo uma porcentagem de quando leem os livros. O meu primeiro, que eu lancei independente, eu consigo ter eu tenho um relatório mensal. Eu perdi a conta, confesso, da última vez que eu li relatório de contas do e-book. Ou seja, já passou de 10, de 30, de 50, de 100. Você tem ideia ou não? Eu sei que no primeiro mês ele tinha vendido mais de 50, não é real. Porque essa dica com a editora. Como eu estou tocando com a editora, provavelmente vai para a minha nova editora, assim. Mas eu acho que por volta de 200. Você está falando que a sua pegada tem uma característica em todos os livros iguais, que é trabalhar com esse universo de surpreender. Como é que é a linha que você trabalha? Suspense, como é que é? Eu tenho esse que é um suspense policial, um romance policial. Os outros três, na verdade, são romance sobrenatural. Sobrenatural. Eu gosto do diferente. Eu gosto de surpreender as pessoas. Eu gosto que elas acreditem que está acontecendo alguma coisa e não ser aquilo. Eu gosto de cenas que choquem, mas não de jeito ruim. Eu gosto que elas fiquem... Elas falam que elas me chamam muito de cretina, quem lê, porque no Wattpad você posta por capítulo. Eu sempre termino cada capítulo de um jeito... como uma série. De jeito surpreendente, para as pessoas querem ler o próximo. E quem que te inspirou, de repente, a você ter essa pegada de encerrar os capítulos assim? É próprio séries da Netflix que você assiste com frequência? Algum filme, alguma novela, algum seriado que você fala, bom, de repente eu chego no momento do auge do capítulo, eu corto porque agora aguarde o próximo cenas? Na verdade, são dois escritores brasileiros. O Pedro Bandeira, que foi quem me acompanhou na infância e adolescência. O livro que mais marcou minha vida era o Pedro Bandeira, os dois. E outro é André Bianco, que também é sobrenatural. E foi com ele que eu aprendi que o brasileiro pode escrever sobrenatural. O brasileiro pode fazer o que quiser. E são dois muito importantes para mim. E cada história que eu crio, eu pego referências de pessoas que eu conheço. Então, por exemplo, se você é meu amigo, se você é meu professor, vai ter uma frase sua em um livro meu. E as pessoas notam isso? Elas se identificam, de repente, na hora que pegam o seu livro e falam, pô, mas você está falando aqui, pelo jeitão sou eu. Elas se veem dentro do livro? Algumas sim. Alguns personagens que eu tenho, os nomes são baseados em pessoas que eu conheço, são homenagens que eu faço. É um jeito de eternizar a amizade que eu tenho com a pessoa. Outras são situações que acontecem. Uma amiga minha riu muito de uma situação de uma personagem desse livro mesmo. Ela começou a brincar que a personagem era idiota, que foi babaca, e eu falei, foi você que fez isso. Aí ela se lembrou, aí todo mundo riu da cara dela, porque foi ela mesma. Mas tem em Marcados lançado, tem uma cena de uma personagem que é inspirada em uma amiga minha, que é Debbie Van Zey, o nome dela. Ela é minha beta, ela que me ajuda em tudo. E é uma cena emocionante por algum discurso, que foi ela que me fez esse discurso. Foi ela que falou tudo aquilo pra mim. Tem pessoas que choraram lendo aquilo e ela chorou quando percebeu que tinha sido ela. Essa é uma pegada. E nesse romance policial também do mesmo jeito, independente de ser sobrenatural. E o policial você põe os personagens mais próximos de você? Ponho. Eu gosto de homenagear as pessoas que fazem parte da minha vida. É um jeito de eternizar isso. Óbvio, eu posso batizar um personagem, mas não quer dizer que é a pessoa em si. Eu posso colocar situações que as pessoas viveram no personagem. Normalmente eu peço autorização, mas às vezes eu faço de surpresa mesmo. André, com relação ao Blackout, esse livro que você está com ele aí, ele foi lançado recentemente. Você já tem ideia de quantos livros foram vendidos? Como é que está a venda dele? Como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse livro? Eu queria que você mostrasse a capa dele também. Então, o livro foi lançado há pouco tempo. Acho que faz um mês que ele foi lançado. Eu sei mais ou menos as cópias que eu vendi, porque eu tenho algumas cópias em casa, daí vou vendendo, assim, conforme encontrando com as pessoas vou vendendo, mas agora da editora ainda não tenho o número certo, mas a gente já planeou uma reunião, terei que ir a São Paulo, porque a editora é lá em São Paulo, e a gente vai ver planos futuros e vamos ver como é que está. Hoje você também tem uma porcentagem como a Isa de venda do livro, sim, é isso? Sim, tenho. Uma é por volta de 10%, eu acho. E você lançou por qual editora essa? Essa é a... Giostri, é o nome da editora. Tá. E aí, esse livro, qual é a história dele?
A história é, eu vou chamar épica no sentido em que é a história quase que deve passar uns 20 anos de um só personagem se vê, e se vê em dois momentos, se vê no passado dele, se vê no presente dele. Portanto, até as duas linhas temporais se juntarem. No presente é pós-apocalíptico, portanto é aventura, eu diria, drama, ficção científica, por aí. E no passado, antes do mundo virar o que é, né? É um drama, é romance, é uma história normal de um adolescente. E aí você vai vendo as duas histórias, você vai vendo como é que ele foi de uma vida aparentemente normal para a situação desesperada em que ele está na linha temporal presente. E é isso. E é, basicamente, não existe eletricidade no mundo, porque todos os aparelhos eletrónicos foram destruídos. E ele passeia com um cachorro chamado Rex, pastor belga, preto. Ele passeia com ele, você não sabe onde ele está indo, mas você vai sabendo mais ou menos qual é a motivação dele, o que é que o motiva num mundo que aparentemente não existe quase ninguém lá. E aí você vai vendo o caminho dele e você descobre um veículo que funciona. Portanto, neste mundo onde não existe dispositivos eletrónicos, ele vê um veículo que funciona, daí ele vai atrás desse veículo. E é isso, esse veículo depois leva a mais perguntas, que depois levam a perguntas maiores do que é que realmente está acontecendo. E é isso. E aí tem esse final da história, que a gente não vai contar. Eu não vou contar, como é óbvio. Muito bem. Isa, esse último livro que você está escrevendo agora, do que se trata? O que vai ser lançado? O que vai ser lançado. É um romance sobrenatural. Eu criei uma origem. Então você voltou para o sobrenatural, você saiu do policial. Eu percebi que eu estou fazendo alternado. Tá. Porque o próximo, na verdade, é um romance policial também. Então. Você já está escrevendo um que já vai para... E aí já está saindo um outro já. É o primeiro de uma trilogia, que vai ser lançado agora. É sobrenatural também. Eu dei uma criação para cada ser sobrenatural, como lobisomens, vampiros, tudo. A história se passa com lobisomens. É uma garota que é jogada no meio de tudo isso, só que ela descobre que ela sempre fez parte disso e não sabia. E eu peguei uma coisa, ela é baseada numa amiga minha, uma história, porque ela tem uma filha adolescente. Ela foi mãe adolescente, ela tem uma filha pequena, e ela é jogada no meio de tudo isso. E gosto de falar sobre empoderamento feminino, sobre... Eu pego assuntos sérios como homofobia, machismo, e coloco no meio. Falando sobre isso, eles debatendo. Assim. Isa, quem quiser falar com você, conversar com você, acessar os seus livros, qual é o caminho mais fácil? Através do e-mail, do Facebook, e de lá chegar até as suas obras? Eu acho que as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é tudo Isa Feijó. Isa Feijó, tá. Muito bem. Obrigado, Isa, pela sua participação. Sucesso. Use desse espaço para divulgar as suas próximas obras também. Obrigada. Tá? André, da mesma forma, quem quiser ter acesso a esse livro, como é que faz? Ou falar com você, bater um papo, saber um pouco de Portugal, saber como é que é um jovem de Portugal que veio para cá e contar um pouco o cotidiano. Então, quem quiser comprar o livro pode falar comigo diretamente, que eu tenho algumas cópias em casa. Estou vendendo por R$45. Ou então podem acessar o site da editora e encomendam a obra, mas aí tem o frete, fica mais caro e tal. Mas é isso. E para falar com você, como é que faz? Diretamente Facebook, pode ser pelo WhatsApp, se tiver no número. Facebook, passa o Facebook e o WhatsApp. Então, André Fidalgo Martins, o meu nome, está aqui escrito, André Fidalgo Martins, é o meu Facebook. É tudo, é o meu Instagram, é todas as minhas redes sociais. E é só falar comigo que a gente encontra qualquer coisa, ou então pela editora, encomenda o livro. Você lembra o e-mail da editora? O site da editora é geostri.br. Ok. .com. Muito bem. André, sucesso também para você. Obrigado. E a gente espera trazer em outra oportunidade aqui também para falar dos próximos livros. Okay, já tem alguma coisa em vista? Eu estou escrevendo, mas nada assim concreto, nada assim final. Mas estou escrevendo, vamos ver o que é que dá. Tá certo. Muito obrigado, então. No próximo bloco, nós vamos receber a jornalista Sandra Pires. Ela é ex-aluna do curso de jornalismo da Uniso e também tem uma obra publicada no formato digital. Não saia daí, voltamos já.
Olá, estamos de volta com o Niso Comunidade. Nesse bloco estamos recebendo a ex-aluna do curso de jornalismo, agora jornalista, Sandra Pires, autora de um livro sobre a história de Aparecidinha. Sandra vai contar para a gente como é que foi a trajetória dela na universidade e, mais ainda, como foi ter escrito esse livro. Lembrando que o programa de hoje é especial, uma vez que estamos reinaugurando o programa Niso Comunidade no formato com alta definição, formato Full HD. Sandra, tudo bem com você? Tudo ótimo. Como de praxe, a gente conhece um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Sandra, você não tinha mais 18 anos, 19 anos, quando começou o curso de jornalismo. Não. Como os alunos que estavam conosco no bloco anterior, um deles sim, a outra menina também, mais velha, mãe já. Como é que foi, de repente, para você ter realizado, acredito que um sonho, ter feito jornalismo? Sim. Quando você tinha 18, 19 anos, o que acontecia na sua vida que não te permitiu ingressar na faculdade dos seus sonhos? Bom, eu era uma jovem normal, prestei o vestibular e comecei o curso de jornalismo. Onde? Em São Paulo, na Brás Cubas, em Mogi. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Comecei em Mogi das Cruzes, na Brás Cubas. E um belo dia foi extinto o crédito educativo pelo governo do José Sarney e eu e milhares de pessoas deixaram de estudar. E aí foi ficando cada vez mais difícil, tive que trabalhar e acabei partindo para outras coisas. E quando meu filho, que hoje tem 23 anos, decidiu prestar o vestibular, deu aquela vontade novamente de voltar a estudar. E aí eu retomei meu sonho através do Enem, que eu prestei o Enem e consegui a bolsa integral aqui na Uniso, que eu queria estudar jornalismo aqui na Uniso. E nesse período todo, você só foi mãe, você trabalhou em outras áreas? Como é que foi a sua vida até entrar na faculdade? Eu trabalhei em várias áreas. Naquela época a gente tinha muito aquela coisa de funcionário público, né? Eu prestei concurso, trabalhei na Secretaria da Segurança Pública 7 anos. Depois prestei um outro concurso, que eu não estava satisfeita. Prestei um outro concurso, trabalhei no Banespa, o extinto Banespa. Do Banespa também, sempre buscando algo melhor. Eu prestei um outro concurso, passei também, trabalhei no metrô. Tudo isso em São Paulo. Depois me casei, aquela situação comum. Fiquei em casa, cuidando dos filhos. Do filho, que eu só tenho um, e quando ele chegou nessa idade de voltar, de começar a estudar e fazer a faculdade, eu quis começar de novo. Aí como é que era ser, de repente, mãe e colega de faculdade do seu filho? Olha, foi bom, porque, por um lado, você, aos 48 anos, 49, quando eu comecei a faculdade, é bom você estar no meio de jovens, porque você recebe uma injeção de juventude e de pique. Também existe o lado do contraste, porque você não tem tantas pessoas da sua idade para também estar trocando alguma ideia. Você tem que estar se atualizando para conversar minimamente com esses jovens, né, sobre os assuntos que eles gostam. Senão você acaba ficando isolada, não por eles, mas porque você não se atualiza no contexto deles. Então, tem o lado bom e o lado mais difícil. Agora, com relação a estudar com meu filho, foi bom. Por quê? Como você mesmo disse, eu já não tinha 19 anos. Então, às vezes, você está um pouco cansado e ele falava, não, mãe, vamos, vamos. E eu com ele também. Às vezes, a gente está um pouco mais desanimado, assim, não, vamos. E então, ele fez engenharia? Ele fez administração. Administração. Então, um apoia o outro, né? Naqueles momentos mais estressantes, né, do curso, porque o ensino aqui na Uniso é intenso. Então, a gente tem aqueles momentos de prova, de trabalho. Então, um acaba apoiando o outro, né? Ele me ajudava no que ele podia e eu a ele. Como eram cursos diferentes, com relação ao conteúdo nem tanto, mas com relação a incentivar a vir e tudo mais, ajuda bastante. A gente vinha juntos, então você vem conversando. Eu acho que... Quando você fala a gente vinha junto, vale lembrar também que você também não mora em Sorocaba. Não. Também não está morando em São Paulo, você está morando no meio do caminho, né? Bem no meio do caminho. Eu moro bem ali na divisa Porto Feliz-Sorocaba, onde hoje está a Toyota. Bem perto ali. Como é que foi, de repente, na faculdade, as disciplinas que você sonhou um dia fazer com 19 anos e, de repente, você está tendo a oportunidade de fazer? Quais, entre elas, você se identificou mais? Fotografia, rádio, jornalismo impresso, jornalismo eletrônico, web? O que você mais ficou satisfeita, que você mais gostava, que você mais se envolvia? Olha, logo no começo,
a gente teve fotojornalismo, né? Que inclusive eu tive com você. Foi muito interessante para mim porque eu sempre gostei muito de imagem, de um modo geral, sempre gostei de imagem. E a fotografia era uma coisa que até incomodava um pouco as pessoas ao meu redor, porque eu sempre gostei de fotografar. Tinha até aquelas maquininhas descartáveis, eu já tive várias maquininhas quando criança, depois máquinas melhores. Então eu sempre estive fotografando, obviamente de maneira amadora. Então, fotojornalismo foi uma matéria interessante porque você aí precisa ver a fotografia, que é uma coisa que você ama, mas com uma utilidade social, assim, é um outro viés. Então, foi super bacana. E o jornalismo impresso também. Para mim, foi gratificante porque eu sempre gostei de escrever e a gente acha que basta gostar de escrever. E aí você aprende a escrever e reescrever e rever seu texto para ficar cada vez melhor. Então, assim, teve várias matérias, disciplinas que eu gostei, né? A TV é uma disciplina bastante dinâmica, bastante exigente também, né? E o rádio é um veículo que até hoje é ótimo e a minha geração e a da minha mãe, proporcionalmente, usava muito o rádio. Então, o rádio, enquanto veículo, também despertou minha atenção. Então, assim, eu gostei de praticamente todas as disciplinas. Tem as que a gente gosta mais ou se identifica mais, né? Eu acho que é questão de identificação mesmo. Você se identificar mais ou menos com a disciplina. Agora, a TV eu acho um veículo maravilhoso, mas não sei se no dia a dia eu ia aguentar o tranco, assim, é bem dinâmica a televisão, né? É tudo bem, você tem que estar bem ligado, então preciso pensar direitinho. E aí você tem uma intensidade muito grande nas atividades que você desenvolvia na faculdade, se apaixonava pelos assuntos, pelos temas e vinha conversar com os professores. Eu tive a oportunidade várias vezes de conversar com você. Eu lembro de uma reportagem que você fez em Itaporanga, que você conheceu uma figura, uma senhora, e foi muito intenso para você ter conhecido essa senhora, que não era nenhuma pauta que você ia fazer, mas que você literalmente se apaixonou por essa senhora, pelos assuntos, e fez uma matéria sobre ela, é isso? É isso. Como é que era isso, esse ser apaixonado pelas coisas que você era? Olha, eu digo assim que toda profissão você tem que ter uma vocação, mas eu só posso falar em especial da minha. Eu acho que o jornalista, ele meio que nasce jornalista. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ser uma pessoa que costuma se indignar com as coisas. Acho que é assim que eu sinto, né? Você precisa se indignar com as coisas. E eu acho que quando você faz com amor, as coisas parecem que acontecem. Tem pauta que você precisa correr atrás e tudo mais. Essa, em especial, eu fui a Itaporanga por uma outra situação, né, e fui dormir em Itaporanga. De manhã eu fui conhecer a igreja de Itaporanga e essa senhora, enquanto eu fotografava, ela chegou do meu lado e perguntou para mim, você é jornalista assim, do nada? Eu nunca tinha estado em Itaporanga. E eu falei, sou, por quê? Aí ela disse, contou a história dela e que ela tinha um livro e se eu não ajudaria ela de alguma forma. Então, eu falei, olha, agora de manhã eu tenho alguns compromissos. Ela deixou o endereço dela comigo e quando eu terminei o que eu tinha que fazer, eu fui até a casa dela. Ela não achou que eu iria, né? E eu acabei almoçando na casa dela, a gente viu um monte de documentos, ela contou a história dela, mostrou tudo que ela tinha feito. E acabou virando uma amizade. Até hoje a gente se fala no Facebook. E ela luta muito com esse livro dela, que ela escreveu são poesias que refletem a vida dela. E você produziu uma pauta que a gente encaminhou até para a TV Tem. Foi, produzimos uma pauta, gravamos um vídeo com ela. E ela vende o livro dela assim. Ela vai para a rua, recita as poesias dela em pé na rua e oferece o livro dela para as pessoas. Tem quantos anos a senhora? Dela. Olha, na época da entrevista, ela já estava com quase 70 anos. Essa intensidade sua você usou em todo o seu percurso do curso de jornalismo. E, consequentemente, há um momento do curso que a gente chama de TCC, que é o Trabalho de Conclusão de Curso, onde o aluno tem que pôr à prova tudo aquilo que aprendeu e desenvolve um produto. E você desenvolveu, queria que você até mostrasse, tá, este livro, né, Aparecidinha, Um Olhar para o Romeiro. Para o Romeiro.
Como é que foi, de repente, fazer esse livro e como é que foi essa experiência, inclusive de ir até a Romaria de Aparecidinha? Essa outra vez imersão sua enquanto repórter e não apenas alguém que fez uma pesquisa em jornais, mas você foi até a Romaria e acredito que era devota de Nossa Senhora e mais ainda, tem ido a outras Romarias depois do livro? Olha... Como é que foi a produção desde a pauta junto com o seu orientador até a realização do livro e a avaliação da banca? Eu tenho vários interesses, mas assim, eu estava bem focada num jornalismo que refletisse o povo, né, a cultura popular. Então a gente conversou bastante, né, meu orientador foi o Walter De Luca, e nós conversávamos bastante, e o orientador ele não interfere, né, no tema, ele não determina o tema. Mas eu sempre dizia para ele, Walter, eu quero fazer alguma coisa local, né, ou regional, valorizar a cultura local, e sobre fé, e por incrível que pareça, eu não conhecia a Romaria de Aparecidinha, e ele perguntou, você conhece a Romaria de Aparecidinha? Eu falei, não. Ele falou, então pesquise sobre o tema, e aí você me diz o que você acha. E eu pesquisei o tema e me apaixonei porque eu me surpreendi. Me surpreendi com a longevidade da Romaria, que consta, assim, porque é uma tradição contada muito mais, assim, oralmente do que documentada. Então... Que passa dos 100 anos. Passa bastante dos 100 anos. Há registros de que ela, em 1804, já acontecia de forma não organizada, não fixa, como hoje. Então, de 1804, quer dizer, são mais de 200 anos, né? Agora, de forma organizada, fixada, ela está já na sua 118ª edição, que ela foi assim institucionalizada por Monsenhor João Soares em 1899, né? Quando 2 anos antes houve um surto de febre amarela no país todo, mas Sorocaba também sofreu, e 2 anos depois, no segundo surto, em 1899, foi quando ele usou o ginásio diocesano para ajudar a população de Sorocaba com a doença, com a febre amarela. E o povo já tinha uma tradição de que, no primeiro surto de febre amarela, o bairro de Aparecidinha, as pessoas podiam até adoecer, mas não morriam da febre amarela, e muitas nem adoeciam. Então, o povo acreditava que a presença da santa no bairro tinha relação com isso. E então pediram para levar a santa para o centro da cidade. Para o centro da cidade, ali onde fica a matriz. E aí, no meio do ano, em julho, ela voltava para sua casa, né, em Aparecidinha. Então, isso foi institucionalizado. E até hoje ela é assim. Isso nasceu de pesquisas que você desenvolveu? Sim, pesquisas. Primeiro o levantamento histórico, que eu usei o material muito rico de Aloysio de Almeida, né? O nome dele como autor, Monsenhor João Castanho, na Vida Religiosa. E no livro 300 anos de Sorocaba, utilizei também outro livro dele que é Morte e Vida de Tropeiro. Então, assim, foi muito importante o material do Aloysio, porque eu não encontrei outros registros, né, a respeito da história de Aparecidinha, só com a obra de Aloysio mesmo. E aí, como é que foi a imersão, literalmente, enquanto repórter, acompanhar os preparativos e fazer a Romaria propriamente dita? Olha... Lembrando que você tem um prazo para entregar o livro. Que você tem um prazo para entregar o livro. É uma compenetração total, e aí depois, quando finalmente começa a descer a avenida, ali do centro, né, a 15 de novembro... Subir a Avenida São Paulo... Subir a Avenida São Paulo, só vai engrossando e alongando aquela massa de gente. Porque muita gente vai entrando na Romaria, né, ao longo da Romaria, do percurso. E um dos pontos mais assim, emocionantes, sem dúvida, é a parada em frente à Santa Casa, que entram com a Santa e quem quiser, né, os doentes que estão lá, recebe, inclusive, no quarto, né? Dentro do quarto, e há relatos de milagres, de mudanças de situação, de doentes. Então, é um momento emocionante. E mesmo quem não, né,
não são só os doentes, as pessoas estão ali na frente, têm lembranças, né? Tem memórias pregressas de coisas que aconteceram com familiares dentro, né, da Santa Casa. Então, assim, é um tema que rende muito. E aí esse percurso todo demorou quantas horas? Entre sair do centro, você chegou às 5 horas da manhã e termina com a missa lá no bairro da Aparecidinha, que horas? Meio-dia? Olha, é mais ou menos isso mesmo. Assim, obviamente, né, a Romaria tem um ritmo razoável, tranquilo, e o percurso, olha, sem exagero, no outro Fisicamente, dia, você estava preparado, não? Não estava preparada, e meu marido estava comigo na Romaria. Tanto eu quanto ele, que ele é um pouco mais condicionado fisicamente do que eu, no outro dia, eu não vou mentir, eu não conseguia andar. Então, assim, é para os fortes, e se eu já admirava os romeiros, passei a admirar mais. Porque tudo bem, eu estou com 53 anos hoje, estava com 52 quando fui, mas eu tenho pessoas muito mais velhas que eu. Eu conheci uma senhora, Dona Maria, no Santuário de Aparecidinha, numa outra situação, ela ajuda a cuidar da igreja. E ela estava muito triste. Eu falei, por que a senhora está triste, Dona Maria? Ela falou, porque o médico me proibiu de ir à Romaria. Porque eu passei mal na Romaria uma vez e ano passado eu tive um infarto. Então eu estou proibida de ir na Romaria. Então veja, uma pessoa já bem de idade, que já foi vários anos seguidos à Romaria, esteve doente gravemente, teve um infarto e fica triste de não poder mais ir. Agora, Sandra, de repente você está indo fazendo a Romaria, ou seja, se você tem que fazer o percurso, só que você tem que estar com o seu foco entre estar no papel de romeira, para sentir, é o repórter que sente na própria pele, tá? Esse percurso, essa emoção. Você tem que estar com o olhar do jornalista num 360 graus aí, para ver tudo o que ocorre no seu lugar, em volta de você. Você tem que anotar, fotografar, sentir, tá? E como é que, porque era um momento único, ou seja, ou você faz hoje ou você não faz mais, tá? Porque esta Romaria não se repete. Vai acontecer uma nova Romaria no próximo ano. Tá? Como é que foi, de repente, toda essa experiência, essa compilação de dados, de fotos, de informações para fechar um livro? É bem o que você falou mesmo. É muita informação ali naquela hora. Então, você precisa mesmo decidir para que lado você vai dar mais atenção. Eu acho que eles nunca se separam. A pessoa, Sandra, que estava ali, e o jornalista, eles não têm uma separação absoluta, né? Mas você precisa escolher. Então, ali eu tinha que ser, como você me colocou muito bem, eu tinha que registrar. Era aquela Romaria e eu tinha um prazo, que o TCC tem um prazo, então eu foquei em registrar. Uma coisa que me surpreendeu na Romaria é que, assim, eu falei, eu vou aproveitar, vou conversar com as pessoas, perguntar sobre suas histórias. E eu me surpreendi que, naquele momento da Romaria, eles não estão predispostos a falar sobre suas histórias. Eles querem baixar a cabeça e eles ficam pensando consigo mesmos, acho que revivendo aquele ano entre uma Romaria e outra. E então, ali eu só consegui pegar o contato de várias pessoas e isso foi feito a posteriori. As entrevistas foram todas feitas no santuário, pessoalmente, até mais de uma vez. E as fotos, então eu consegui fotografar muito bem a Romaria e consegui ouvir, né? Fui ouvindo os romeiros, alguns eu conversei com eles, outros eu fiquei ouvindo e principalmente percebendo como tem diferentes romeiros, a fé é uma só, a santa é uma só, a devoção é uma só, e como cada um manifesta a sua fé de uma maneira. E tinha criança, jovem, velho. Então, assim, muitas mulheres e homens unidos pelo mesmo interesse. Então, para mim, ali eu tive que ser, primeiramente, a jornalista, para registrar tudo. Mas depois eu tive tanta oportunidade de falar com eles que foi uma complementação. Eu convivi muito ali no santuário. Eu frequentei as missas, fui assistir as tardes em que as mulheres rezavam o terço, porque todos que estão ali no santuário estão na Romaria. Então, houve uma troca muito bacana, além de eu conversar com o padre, o diácono,
todas as figuras que eu pude abarcar sobre a Romaria, eu abarquei. Não fiquei somente focada no romeiro, né? Então teve o olhar histórico, o olhar da igreja, não no sentido religioso, mas assim, como é que o padre observa as mudanças, como é que o diácono observa as mudanças, né? Então, o diácono José, por exemplo, que está no livro, ele sempre teve interesse em observar essas mudanças da Romaria. Então, foi onde eu consegui dar esse olhar das mudanças nos últimos 20 anos, porque ele estava também nesses últimos 20 anos bem próximo ao romeiro. E então foi muito gratificante. O livro tem várias vertentes, vários olhares para a Romaria, né? O prefácio do livro quem faz é o jornalista José Benedito. José Também Benedito foi uma também. satisfação muito grande para você. Nossa, quando ele aceitou, fiquei bem contente, porque ele não só é um jornalista muito respeitado, como é um devoto de Nossa Senhora, é um historiador, assim, um profundo conhecedor do tema também, inclusive me auxiliou bastante na parte histórica. O próprio jornal diário, como ele pôde colaborar, ele me ajudou bastante com contribuições do jornal. Então, assim, não faltou ajuda, né? Se eu disser que o livro foi difícil de escrever, ele foi intenso, mas foi feito com amor e assim não faltou quem quisesse falar do tema. Então foi trabalhoso, mas foi gratificante. E a banca? A banca é o momento em que o aluno aí chega para apresentar o trabalho com 3 professores. Aí você foi surpreendido e tinham 4 professores na banca, tá? Parecia banca de doutorado. Então, quando eu cheguei que eu vi 4, eu falei, meu Deus, será que tem algum problema? Eu esqueci de fazer alguma coisa, né? Inclusive, quem era o 4º elemento? Quando eu vi Fernando Negrão na banca, eu falei, fiz alguma coisa errada? Será, né? Eu falei, bom, nem vou perguntar. 3 já está de bom tamanho, tem 4, depois eu vou acabar descobrindo porque tem 4. Mas eu fiquei um pouco assim, sim. É bom, a banca é um momento sempre tenso, por mais que os professores acalmem a gente, né? Falando, não, eu sei que... Mas é porque você já vem de uma tensão. Não é a banca sozinha que te causa essa tensão. É uma tensão dos 4 anos e dos últimos 3 semestres, que tem o projeto de pesquisa, o TCC produto. Então, é tenso sim, mas eu acho que é importante o aluno entender que todo aluno fica nervoso. Às vezes a gente acha assim, eu tô nervoso, fulano, beltrano parece calmo. Cada um tem sua maneira de ser. Todos ficam nervosos. Eu acho que a grande sacada, você não vai resolver o nervosismo. Acho que a grande sacada é se preparar para a apresentação. E a nota? Então, a nota foi 10. Né? Eu já havia conseguido um 10 no meu TCC. Então, foi assim, bem... É gratificante, não tem como você negar, né? Eu acho que falta um pouco ao mundo, assim, reconhecimento. As pessoas querem reconhecimento. É uma verdade, por mais que as pessoas digam assim, não, você fez sua obrigação, existe quem faz sua obrigação e tem quem faz sua obrigação com amor. Quem faz sua obrigação com amor merece reconhecimento. É importante o reconhecimento. E eu tive reconhecimento. Eu sempre tive reconhecimento aqui na Uniso, desde os trabalhos mais simples que eu entreguei, até a conclusão do meu curso e com esse livro. Então, assim, para mim, sair da universidade, a gente, por causa dessa tensão de TCC, você fala, graças a Deus, acabou sair da universidade, porque você está sob tensão. Mas, assim, eu tenho um carinho especial pela Uniso, porque eu sempre fui reconhecida por todos os meus professores, inclusive por você. Então, isso anima o aluno a continuar. Não parece, mas a falta de reconhecimento desanima. E aqui na Uniso eu percebo que os professores procuram, não é diferenciar um aluno do outro, absolutamente. Não se trata disso. Se trata de, uma vez que o aluno se interessa, o professor também procura, na medida guardadas as devidas proporções, apoiar o aluno. Né? Como é que eu faço para ler o seu livro? Eu não, que eu já li várias vezes, mas para quem está nos acompanhando, como é que faz para ler o seu livro? O meu livro está no ISSU, né? ISSUU. O link também está na página do meu Facebook, Sandra Pires. No Facebook é Sandra Pires. Sandra Pires, aí embaixo do meu nome está Jornalismo Humanizado. E tem o meu e-mail, quem quiser pedir o link do livro, não conseguir por alguma dificuldade,
Posso falar meu Lógico, e-mail? lógico. jornalismohumanizado@hotmail.com. Pode mandar e-mail para mim, não tem Está problema também no nenhum. Amazon agora. Está no Amazon. Eu acredito que até amanhã, se ainda não saiu, porque quando você publica e eles têm 72 horas para liberar. Acredito que até já esteja liberado. Se não, manda um e-mail para mim e eu mando o link. Tá certo. Das Sandra, sucesso para você. Obrigado por obrigada. essa oportunidade de bater esse papo com você. Com certeza servir de estímulo para quem nos acompanha, que certeza. sempre é tempo de ser feliz, ou seja, Sempre. não é porque você tem 17, 18 anos ou 49, 50 anos quando começa o curso, certo? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei bem feliz com o convite e espero que o meu livro seja só um pontapé inicial. É um tema que promete muito. Espero que outras pessoas se dediquem a ele também. Tá certo. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Siga a nossa página lá no Facebook, é Uniso Comunidade. Curta. E se você quiser rever esse e outros programas que já foram ao ar, é só acessar também o nosso canal no YouTube, que agora é TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!